Cumprimento os meus amigos e irmãos em Cristo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu quero trazer para você um assunto bastante polêmico sobre política. Qual a posição do cristão em relação à política? Qual a posição daqueles que seguem Jesus em relação à política? Existe alguma ligação ou o cristão deve se afastar de partidos políticos? Nós vamos estudar aqui na Palavra do Senhor. A primeira posição que eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Olha o que é que diz aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante do nosso Salvador. Versículo 4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O primeiro tópico aqui que nós temos que entender é que o nosso Senhor manda nós orarmos pelas autoridades, sejam elas reis, sejam elas presidentes, sejam elas governadores federais, sejam deputados federais, deputados estaduais, sejam elas qualquer tipo de autoridade. O mandamento de Deus, o mandamento do Senhor pelo apóstolo Paulo, quando enviou a carta a Timóteo, é que nós devemos orar pelas autoridades. Mas infelizmente muitas pessoas acabam se envolvendo em partidos políticos e acabam agora, mesmo sendo cristãos, expressando a sua bandeira política e chegam muitas das vezes até a brigar nas redes sociais e perder amigos e dar mau testemunho do evangelho porque levantou uma bandeira política. E qual a posição do cristão em relação à política? O primeiro ponto que a Bíblia nos amostra é que nós devemos orar. Paulo ele não manda você se envolver na política, entrar em partidos políticos, mas sim orar pelas autoridades, pelos governantes. E estar sujeito sim às leis governamentais quando elas não transgridem a lei de Deus. Aí sim nós temos que respeitar os governantes, obedecer e pagar os nossos impostos, porque o próprio Cristo nos ensinou que devemos pagar os nossos impostos. E o interessante que eu queria que vocês agora lessem comigo aqui no livro Obreiros Evangélicos, capítulo 84, veja, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque para muitos é um assunto polêmico, para muitos é um assunto de briga, é um assunto de discórdia, de problemas sobre a política. Mas aqui eu vou ler com você, estudar com você, tanto dentro da Bíblia, como dentro do Espírito de Profecia aqui no livro Obreiros Evangélicos, capítulo 84, nossa atitude quanto à política. Aqui diz assim na página 391 do livro Obreiros Evangélicos: aos mestres e diretores de nossas escolas, aqueles a cujo cargo se acham nossas instituições e escolas, devem se acautelar diligentemente, não seja que, por suas palavras e sentimentos, levem os alunos por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticas, pois assim fazendo incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Olha o que é que a Pena Inspirada escreve. Aqui ela diz o seguinte: existe entre os que professam crer na verdade presente, existe os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim excitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja divisão. Veja, a política, infelizmente de hoje, dos nossos dias atuais, ou pelo menos desde quando eu me entendo por gente, eu tenho apenas 32 anos, eu vejo que a política ela tem esse poder de causar divergências e de causar inimizade entre amigos que foram criados juntos, entre
irmãos, entre líderes de igrejas, entre pessoas que tinham a maior comunhão e amizade. A política, infelizmente, de hoje é toda corrompida. E a gente vê, infelizmente, hoje nas redes sociais, eu vejo muito isso no Facebook, eu vejo muito isso no Instagram, pessoas que se dizem ser cristãos, conhecedores da verdade, levantando bandeiras de partidos políticos, até muitos xingando pessoas de outros partidos que são contrários ao dela. Mas nós vamos entender agora na Bíblia e no espírito de profecia qual a nossa posição a respeito da política. E aqui diz que a política pode causar até divisão dentro da igreja, por pessoas que são exprimidas a expor os seus partidos políticos, as suas ideias políticas. E olha o que aqui continua, na página 391, olha o que aqui diz aqui. O Senhor quer que o seu povo enterre as questões políticas. Por que o Senhor quer que a gente enterre as questões políticas? Porque nosso reino, nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não fazemos parte mais deste mundo de trevas. A Bíblia diz que o mundo já entregue ao maligno. E a nossa ordem, a ordem que Deus nos dá, que Jesus nos dá a respeito de política, é orar pelos governantes e não levantar bandeira de partido A, partido B, defendendo, porque todos, infelizmente, são transgredores da lei do Senhor. Transgressores da lei do Senhor. E aqui o que é que diz? O Senhor deseja que o seu povo, Obreiros Evangélicos aqui, Obreiros Evangélicos, capítulo 84, no segundo parágrafo diz: o Senhor quer que o seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Cristo convida os seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo em vez do sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado ou guardado. É um sábado falso. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que exaltam e violam a lei de Deus. Queridos, o primeiro ponto aqui é que nós não temos seguranças em quem votamos. Não sabemos nem em quem votar, porque todos eles são transgressores da lei de Deus. Não querem observar a lei de Deus e principalmente o santo sábado do Senhor. Então, como você agora coloca alguém no poder, vota em uma pessoa que é transgressor da lei de Deus? Aqui no livro Obreiros Evangélicos, que nós cremos que foi inspirado por Deus, ele vem dizendo que quando você vota em pessoas que transgridem a lei de Deus, você é cooperador com o pecado dessa pessoa. E eu queria ler um texto aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que é que a palavra do Senhor nos diz. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, a nossa cidadania não consiste mais nessa terra. Quando nós aceitamos Jesus e descemos as águas, nós somos mortos para o mundo, mortos para os pecados, mortos para as coisas terrenas e renascemos para a glória, para as coisas celestiais. E aqui diz, na página 392, o povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Veja, não devemos votar para colocar homens que vão pisar na lei de Deus, porque se colocamos pessoas que violam os mandamentos de Deus, somos coparticipantes, cooperadores ou participantes dos pecados dessas pessoas. E no dia da volta de Cristo,
Isso vai pesar muito na balança. Aí eu pergunto para você, qual partido hoje que defende o sábado como mandamento do Senhor? Não existe nenhum. E até se algum dos que guardam o sábado entrar na política, aqui vem dizendo que tem que perder as suas credenciais, se for pastores ou líderes. Porque a política de hoje, o que domina é a maçonaria. A maçonaria que domina a política. O cara entra na política, começa a ganhar poder, ele já recebe a carta de convite para a maçonaria, aonde o Deus da maçonaria nós sabemos que não é o Deus Jeová, o Yahvé eterno. Você sabe quem é. Então aqui diz assim, não devemos transigir com os princípios. Ou seja, não podemos ajustar os princípios para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo observador dos mandamentos de Deus. Temos-nos alistado no exército do Senhor, e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido, em sentimento, em ação, espírito e comunhão. Os que são genuinamente cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Amigos, os que são do Senhor, eles não levantarão bandeiras de partidos políticos. Eles levantarão a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Cristo foi nosso modelo e ele não se envolveu em política de maneira nenhuma. Aqui vai mostrar, e no livro O Desejado de Todas as Nações, que eu vou ler para você daqui a pouco, uma parte interessante. Então, não devemos nos envolver em política. Não há comunhão entre luz e trevas, e a política de hoje infelizmente é trevas, e o nosso dever como cristão é orar pelos partidos políticos. E eu queria ler outro verso com você aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19. Olha o que é que diz aqui: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então os que são membros da família de Deus, eles vão levantar a bandeira do Evangelho, porque eu vejo pessoas brigando aí por partido político, dizendo que é cristão, que eu sou cristão, eu guardo os mandamentos de Deus, e nós temos que falar mesmo da política, porque se nós nunca nos calarmos, quem vai falar? Veja, questionamento totalmente antibíblico. Nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não se envolveu em partidos políticos. E aqui diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27, olha o que é que diz assim: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânime em prol da fé evangélica. Nossa defesa tem que ser defender o Evangelho, porque se muitos aí que brigam por partidos políticos levantassem a bandeira do Evangelho com o mesmo vigor que levanta para políticos, Jesus já teria voltado. Se você pregasse Jesus com a mesma intensidade que você tem propagado os seus partidos políticos, os seus políticos. E aqui diz assim: como devemos então fazer? Deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Está lá em 2 Coríntios 6, do versículo 14 e 15. Que pode haver de comunhão entre esses partidos?
Não pode haver sociedade nem comunhão. A palavra sociedade importa em participação, parceria. Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente. A luz representa a justiça, as trevas a injustiça. Os cristãos saíram das trevas para a luz. Eles se revestiram de Cristo e usam a divisa da verdade e obediência. São regidos pelos princípios elevados e santos que Cristo exemplificou em sua vida. Veja, qual foi o exemplo de Cristo em relação à política? Lembra quando prenderam Jesus lá, que Jesus vai até Pilatos, se eu não me engano está lá em João 18, 36, que Jesus começa a dialogar com Pilatos e Pilatos diz que ele tinha autoridade para soltar Jesus e Jesus disse, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui, porque se meu reino fosse daqui, os meus súditos já teriam vindo aqui me soltar e me livrar. Mas o meu reino não é daqui. O reino de Cristo não é daqui. E eu queria ler aqui uma citação do Desejado de Todas as Nações, a respeito da vida de Cristo em relação à política. Olha o que é que diz aqui, o Desejado de Todas as Nações, página 489, diz assim, o governo sob o que Cristo viveu era corrupto e opressivo, clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo conservou-se, preste atenção, conservou-se afastado dos governos terrestres. Não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Veja, Jesus não se envolveu em partidos políticos, mesmo sabendo que eram tão opressores como nos nossos dias. E o papel do cristão é seguir o exemplo de Cristo, afastar-se de política. E aqui continua. Olha o que é que diz aqui. Os mestres na igreja ou na escola que se distinguem por seu zelo na política devem ser destituídos sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não coopera com eles. Veja, os que mostram o seu prazer, os que mostram a sua aptidão pela política, os que se envolvem, que brigam por partidos, que estão aí expressando seus desejos políticos. Olha o que é que diz aqui. Devem ser destituídos sem demora. Deve ser destituído depressa. Tirar dos cargos, se tem cargo na igreja. Se é ancião, presbítero, diácono, diaconisa, se é diretor, se é algum líder. Se está fazendo algum cargo na igreja, deve, sem demora, ser destituídos de suas responsabilidades e trabalhos. E aqui diz, pois o Senhor não coopera com eles. Irmão, tá claro. Tá claro. Você que briga por partidos políticos, infelizmente no seu Facebook, xingando o partido de esquerda, o partido de direita, infelizmente você tem que ser disciplinado, porque você está levantando algo que não é do céu. E você precisa entender que o seu reino é o reino de Cristo. E que você hoje é cidadão dos céus. Que você não tem mais parte com Belial, com este mundo de trevas. Com uma política nojenta como a gente vê hoje, que oprime o povo. Mas, amigos, precisamos orar para que essa política negra, obscura, que existe hoje, deixe o poder do Evangelho entrar no coração deles, para que haja salvação na vida deles.
para que os governantes aceitem Jesus como Senhor e Salvador. E aqui diz mais: todo mestre, pastor ou dirigente em nossas fileiras que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à obra. Sua influência deve ser a de um cobreiro de Deus no conquistar almas para Cristo, ou deve ser-lhe caçadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Aqui vem dizendo que os líderes que desejam expressar a sua agitação por partidos políticos e suas opiniões por políticas devem se converter, ou seja, em outras palavras, quem briga por política, quem defende partidos políticos, ainda não está convertido. Precisa se converter pelo poder do Espírito Santo, deixar Deus trabalhar na sua vida para que você se converta. Porque nós não somos desse mundo. E aqueles que brigam por políticas, por partidos políticos, ainda não entenderam que a cidadania dele não consiste mais nessa terra. Nós vamos ver na Bíblia, já já a gente vai para a Bíblia. E continuando aqui, essas pessoas esses líderes, esses governantes que estão brigando por partidos políticos devem perder suas credenciais. E se eles não mudarem, há de ser apenas nocivo, ou seja, é um câncer dentro da igreja, dentro do corpo da igreja. E tem que ser retirado. E aqui diz: apartai-vos. A página 393. Rogo aos meus irmãos designados para educar, que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o ligar vossos interesses com qualquer partido político. Dá o vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de pastores, de colaboradores de Deus em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Deus pede-lhes que permaneça como um povo separado e peculiar. Aí mais uma vez eu queria ler Filipenses em concordância com esse texto. Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, nossa cidadania está nos céus, é dos céus. Há mansões celestiais, a Nova Jerusalém preparada, cidade de ouro para mim e para você, aonde não vai haver opressão, aonde não vai haver roubo, aonde não vai haver crime, não vai haver morte, não vai haver choro, lágrima, mas haverá alegria eterna, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, com o Deus eterno, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, aquele que desceu, se fez carne, foi crucificado, foi cuspido, mas mostrou que há uma cidadania para mim e para você nos céus. E é ela que nós fazemos parte. E aqui diz: é um engano de vossa parte, meu querido irmão, o ligar os vossos interesses com qualquer partido político, pois são transgressores da lei de Deus, pisam a lei do nosso Pai. E o nosso papel, então, a respeito dos governantes, é orar por eles, para que não oprimam o povo, porque as profecias estão se cumprindo, e nós precisamos pregar o Evangelho. E aqui vem dizendo que nós precisamos pregar a mensagem do terceiro anjo. Ele não quer que haja cisma no corpo de crente. Seu povo tem de possuir os elementos da reconciliação. É porventura sua obra fazer inimigos no mundo político? Não, não. Eles têm de permanecer como súditos do reino de Cristo, levando a bandeira em que se acha escrito os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Tem de ter a responsabilidade de uma obra especial, de uma especial mensagem.
temos uma responsabilidade individual e isso tem de ser revelado em presença do universo celeste, dos anjos e dos homens. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas, mas ficando como partes individuais de seu grande todo, tendo Cristo como nosso cabeça. Cristo é o nosso príncipe e como súditos seus, cumpre-nos realizar a obra que nos foi designada. Queridos, e aí talvez você se pergunte, como devemos ter ligação alguma com o mundo, se nós não podemos se misturar com partidos políticos? Porque muitos devem se questionar. Então Robson, depois disso que você está falando, como pois então devemos se unir com o mundo para pregar o Evangelho? Aqui mesmo responde, veja só. Talvez se pergunte, como devemos ter ligação alguma com o mundo? A palavra do Senhor tem de ser nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse identificar com eles é proibido pela palavra de Deus. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho, mas não devemos viver isoladamente. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Cristo nos deu o exemplo disto. Veja só o que é que diz aqui. Quando convidado a comer com os publicanos e pecadores, não se recusava, pois de nenhum outro modo, senão misturando-se com eles, poderia chegar à classe. Mas em toda ocasião puxava temas de conversão que lhes apresentavam ao Espírito os interesses eternos. Ou seja, e eles nos ordena, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o que é que Cristo nos ensina? Assim como Ele, que andou com publicanos, com pecadores, não para defender partidos dele, mas para pregar o Evangelho. Jesus, quando se sentava à roda de mundanos, pecadores, de pessoas que viviam enredado pelo pecado, era para salvar, era para transformar, porque Jesus sabia porque Jesus mesmo sabe que esse mundo já está entregue ao maligno e que há um lago de fogo que já está preparado para ser jogado o diabo, os demônios e todos aqueles que recusarem o chamado de Deus. Então aqui diz assim: quanto à questão da temperança, assume sem vacilação vossa atitude, sede firmes como a rocha, não participeis dos pecados dos outros. Queridos, é aquilo que foi falado no início. Se você coloca pessoas que são transgressores da lei de Deus, você dá o seu voto a eles, você está sendo cooperadores, coparticipantes ou participantes dos pecados dele, por eles está transgredindo a lei de Deus. Ou seja, quando você bota alguém que transgride a lei de Deus, você também é transgressor da lei de Deus por assim fazer. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos, não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela. Veja, não devem gastar o seu tempo a falar de políticas e agir em favor dela, pois assim fazendo, dão oportunidade ao inimigo de penetrar e causar diligências e discórdias. Aqueles dentre os pastores que desejam ser políticos devem perder suas credenciais, pois essa obra Deus não deu a elevados nem a humildes dentre o seu povo. Veja, Deus não deu a elevados nem a humildes essa posição, essa obra ao seu povo de se envolver em política. Não temos mais o porquê se envolver em política.
As coisas estão piorando, é disso para pior. E nós, como cristãos, apenas devemos orar pelos governantes e pregar o Evangelho, levantar a bandeira de Cristo, usar o distintivo de Cristo, mostrar que nós somos cidadãos celestiais, que não somos mais deste mundo. Não, Deus não confiou mais, aqui está claro, Deus não mais confiou essa obra ao seu povo de se envolver em política. Israel deixou de ser nação eleita, escolhida por Deus há muito tempo. Quando a Bíblia diz que se o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre, ali não tem mais, não é mais pra gente. Hoje não existe mais justo que governe. Se no tempo de Israel entrou reis que oprimiram o povo, que Israel era a nação eleita, imagine hoje que não existe mais uma nação eleita, mas todos que aceitam Jesus fazem parte da nação espiritual, da nação eleita espiritual, da Nova Jerusalém, cidadão do céu. E não mais de nação específica, pois todas já estão entregues ao maligno. E o nosso papel é orar para que as profecias continuem se cumprindo e para que o povo não seja tão oprimido como já é. Continuando, Deus pede a todos quantos atuam em palavra e doutrina que deem à trombeta um sonido certo. Veja, aqueles que pregam o Evangelho, Deus pede aqueles que atuam em palavra e em doutrina que deem a trombeta ao sonido certo. Qual o sonido? Jesus está voltando. A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse tem a mensagem das trombetas. O sonido tem que ser certo, irmãos. E aqui diz: todos quantos receberam a Cristo, pastores e membros leigos, devem levantar-se e resplandecer, pois grandes perigos se acham iminentes sobre nós. Satanás está agitando os poderes da terra. Tudo neste mundo se acha em confusão. Deus pede a seu povo que mantenha acima de tudo a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. Queridos, Deus quer que o seu povo resplandeça, toque a trombeta de maneira certa. Deus pede que o seu povo se mantenha acima de tudo, que mantenha acima de tudo a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. Nós somos chamados para pregar a mensagem do tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim e precisamos dar o sonido certo. Jesus está voltando e nós não podemos levantar a bandeira de partidos políticos. Temos que levantar a bandeira do Evangelho de Cristo. E aqui diz assim: os filhos de Deus têm de se separar da política, de toda associação com os incrédulos. Não devem ligar seus interesses ao mundo. Provai vossa aliança comigo, diz o Senhor, permanecendo como minha herança escolhida, como um povo zeloso de boas obras. Não tomeis parte em lutas políticas, separai-vos do mundo, refreai-vos quanto a introduzir na igreja ou escola ideias que hão de levar a contendas e perturbações. As dissensões são o veneno moral introduzido no organismo pelos seres humanos egoístas. Deus quer que seus servos tenham clara percepção, verdadeira e nobre dignidade, para que sua influência manifeste o poder da verdade. Queridos, precisamos levantar a bandeira do Evangelho, pois Jesus está voltando. E aqui diz assim: a vida cristã não deve ser vivida a esmo ou depender de emoções. A verdadeira influência cristã, exercida para a realização da obra designada por Deus, é um precioso instrumento e não se deve unir com política ou ligar em associação com incrédulos. Deus tem de ser o centro e atração. Toda mente em que o Espírito Santo opera, satisfar-se-á com Ele. Queridos, precisamos ter o centro da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Ele é o centro da Bíblia, o centro da Palavra de Deus,
ele precisa ser o centro da nossa vida. Precisamos eliminar qualquer coisa que nos afaste do nosso Salvador Jesus. E precisamos eliminar urgentemente a política do nosso meio. Então, como devemos votar? Se aqui o Espírito de Profecia diz que não devemos votar, pois se votamos em alguém que é transgressor da lei de Deus, cooperamos com o partido, com o pecado deles. Veja, há várias opções lá. Votar nulo. Exercer a cidadania também é votar nulo, porque se não fosse exercer a cidadania votar nulo, não existiria a opção votar nulo. Ou seja, então você pode, lógico que você não precisa ficar em casa, porque isso é transgressão da lei. Se existe a lei de votar, nós temos que votar, mas não votar em partidos políticos que transgridem a lei de Deus, e não existe nenhum que não seja lá naquele meio. Então o que nós devemos fazer? Votar nulo, para que a gente, se vota em branco, vai para qualquer um deles, e você também é cooperador com o pecado dele. Mas se você vota nulo, aí você exerceu sua cidadania, não votou em transgressores da lei de Deus. E o nosso papel, como já foi falado aqui várias vezes, é orar pelos governantes. E o que é que diz assim? E o que é que diz aqui? Nenhum de nós vive para si. Está lá em Romanos 14, versículo 7. Lembrem os que são tentados a tomar parte na política, que todo passo que eles dão tem sua influência sobre outros. Quando pastores ou outros que ocupam posição de responsabilidade fazem observações a respeito desses assuntos, não podem recolher os pensamentos que plantaram em outros espíritos. Sob as tentações de Satanás, puseram em operação uma corrente de circunstâncias conducentes a resultados que eles mal sonham. Um ato, uma palavra, um pensamento atirado à mente do grande ajuntamento humano, caso leve à sensação celestial, dará uma colheita de preciosos frutos. Mas, se é inspirado por Satanás, fará brotar a raiz de amargura, com que muitos serão contaminados. Portanto, os mordomos da graça de Deus, em todo o ramo de serviço, estejam alerta quanto a não misturar o comum com o sagrado. E aqui diz assim: por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas e jurídicas, mas recusava-se a interferir em assuntos temporais, passageiros. Ele ocupava no mundo o lugar de cabeça do grande reino espiritual para cujo estabelecimento aqui viera, o reino da justiça. Seus ensinos tornaram claros os princípios enobrecedores, santificadores que regem seu reino. Mostrou que a justiça, misericórdia e amor são as forças dominantes no reino de Jeová. Então, queridos, o nosso reino não é daqui. Nós somos do reino celestial. E para finalizar, eu quero abrir aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Olha o que é que diz a palavra do Senhor aqui. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, versículo 1. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado também, vós vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e ganâncias, que também é idolatria. É por causa dessas coisas, dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aí eu lhe pergunto, aqueles que entram em partidos políticos, será que é para ajudar, para salvar, ou é visando fins lucrativos? Porque a gente viu, a corrupção dominou o mundo. Todos que entram na política se corrompem. Infelizmente,
já está entregue ao maligno. E o nosso papel é só orar para que amenize o sofrimento para o povo. Para que o sofrimento amenize, porque as coisas estão piorando cada vez mais. E nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Colossenses diz, se nós ressuscitamos com Cristo, através do batismo, temos que pensar nas coisas que são do céu e não nas que são aqui da terra. Somos cidadãos dos céus e não cidadãos aqui dessa terra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que é que diz aqui. Filipenses 4, 8. Aonde os nossos pensamentos têm que estar. Filipenses 4, 8. Diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu lhe pergunto, na política existe alguma coisa de louvor? Existe alguma coisa de boa fama lá? Infelizmente não. O mundo já está entregue ao maligno. Queridos, se você é incentivado por paixões políticas a brigar, a mostrar em redes sociais os seus partidos políticos, o conselho aqui da Pena Inspirada é que você deve se converter. Você deve se converter. Olha o que é que diz aqui, na página 393. Todo mestre, pastor ou dirigente em nossas fileiras que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas, deve-se converter pela crença na verdade ou renunciar à obra. Então, queridos, ou você é de Deus convertido, que levanta a bandeira do Evangelho, ou você não é convertido e levanta a bandeira política e briga por partidos políticos, por coisas temporais, por coisas mundanas, por coisas passageiras. E nós não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos celestiais e devemos levantar a bandeira, o distintivo de Cristo e pregar a Jesus. E aqui fala que nós devemos levantar a bandeira dos 3 anjos, a bandeira dos 3 anjos, as mensagens angelicais. Então, querido, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa e que em nome de Jesus, a minha oração é para que essa mensagem alcance o seu coração, para que você pare de brigar por paixões políticas, pare de ventilar as suas opiniões nas suas redes sociais sobre partidos políticos que não vai levar você a nada. Infelizmente não vai levar você a nada, mas Jesus vai levar você para o céu. Se você deixar Ele entrar na sua vida, entrar no seu coração e e fazer com que você nasça de novo, com que você tenha uma visão e a mente de Cristo. Pois Cristo, como diz o desejado de todas as nações, não se envolveu por partidos políticos, mesmo que no tempo dele a política era tão opressora como hoje. Mas Jesus não se envolveu e Ele é o nosso exemplo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que o Espírito Santo seja derramado sobre você, que o Espírito Santo traga um renovo na sua vida, um renovo na sua mente, um renovo no seu coração. Lembre-se, exercer cidadania também é voto nulo. Porque se você vota em um partido político que transgride a palavra de Deus, você está sendo participante com o pecado dele, ou seja, você também se torna um transgressor da palavra de Deus, um transgressor da lei de Deus. E o mandamento de Deus para mim e para você é orar pelos governantes, para que eles se entreguem a Jesus e que haja salvação para a nação e para os governantes, e que haja salvação para todos nós. Deus abençoe a sua família e se entregue a Jesus.